eu quero iniciar uma campanha aqui hoje. Essa campanha se chama Não Seja um Encosto em um Centro Espírita. O mestre indiano, Osho, ele tem um pensamento que diz o seguinte: o ser humano se assemelha a um homem nu, que tem medo de entrar no rio, porque não vai poder depois secar as suas roupas. Quer dizer, nós, seres humanos, nós nascemos aqui na Terra para viver uma experiência e não temos absolutamente nada. E mesmo assim vivemos com medo de perder tudo aquilo que nós achamos que temos. A gente pode imaginar mais ou menos o seguinte: é muito comum nós encontrarmos pessoas tristes, pessoas deprimidas porque elas dizem que perderam um ente querido ou que um amigo, familiar faleceu. Só que veja bem, a primeira questão que nós precisamos compreender é que nós não perdemos ninguém. Nunca perdemos e nunca vamos perder. Simplesmente porque nós não temos e não somos donos de ninguém. Portanto, é até uma incoerência nós pensarmos que nós perdemos algo que nós não temos. Ah, Leandro, mas que insensível você! Não, veja bem, vamos pensar de um modo mais detalhado. Nós somos seres essencialmente espirituais. E nós nascemos aqui, como ser humano, para viver algumas experiências que venham acrescentar, que venham nos tornar experientes, que venham nos fazer aprender algumas coisas, para que nós possamos evoluir e ter uma caminhada cada vez mais em direção à luz. Portanto, tudo que nós achamos que nós temos, pessoas próximas de nós, objetos materiais, posses materiais, na verdade tudo isso veio cumprir uma função. E essa função é justamente servir de apoio para a nossa caminhada espiritual. Mas parece que nós, seres humanos, temos uma dificuldade grande de entender isso. Começando pela posse com as pessoas. Por exemplo, este é o meu filho, aquela é a minha esposa, aquele é o meu irmão. Meu, coisa nenhuma. Errou! Na verdade, todas as pessoas que nós encontramos aqui na matéria, esteja ela no papel de parente, de amigo, de algum conhecido, familiar, na verdade são irmãos espirituais que estão aqui vivendo uma experiência conosco, por seus próprios motivos e razões. Mas nós sabemos que o papel deles, na verdade, é nos acompanhar nessa caminhada. Da mesma forma que nós, de algum modo, auxiliamos na evolução desses indivíduos, eles, por sua vez, de algum modo, também vão nos auxiliar na nossa caminhada. Portanto, precisamos compreender que todos nós somos absolutamente iguais. Nós estamos vivendo uma experiência, talvez como pai, talvez como mãe, talvez como filho, como sobrinho, como irmão, como tio, como amigo, como namorado, namorada, mas essa não é a nossa identidade. São apenas experiências que, não se esqueça, talvez numa próxima encarnação, os papéis podem se inverter. Então aquilo que você hoje tem um sentimento de posse, como meu filho, na verdade, numa próxima oportunidade, talvez seja justamente teu pai ou tua mãe. Nada aqui na matéria é definitivo. Vamos pensar, por exemplo, no filme Nosso Lar. Quem assistiu o filme Nosso Lar deve lembrar daquela parte onde o André Luiz recebeu autorização dos seus mentores para voltar à sua antiga casa, na matéria, para rever seus familiares, seus filhos, sua esposa. Mas qual foi a surpresa dele quando ele chegou lá, imaginando que talvez a família ainda estivesse lamentando por ele ter partido, ainda estivesse chorando pelos cantos, por não ter mais o chefe da família, e ele chega lá e percebe que a mulher dele já estava com outro cara. Quer dizer, a catraca girou, amigo, paciência. E não podemos nos esquecer, inclusive, que, como foi comentado agora há pouco, talvez numa próxima encarnação, as pessoas que hoje você considera suas, ou que você não pode viver sem elas, talvez numa próxima oportunidade, o cara vai reencarnar, sei lá na China, do outro lado do mundo, e você vai reencarnar em uma outra família com outras pessoas. Quer dizer, todo aquele sentimento de posse, ele vai
se esvair, não vai? Mas isso não quer dizer que a gente vai necessariamente perder as pessoas. Muito pelo contrário, a gente precisa estar aberto para todo esse intercâmbio espiritual que se sucede vida após vida, e aos poucos você vai ver que nós vamos construir uma gigantesca família cósmica, onde na verdade não vão mais existir papéis de pai, de mãe, de sobrinha, de namorado, de namorada, mas todos vão ser irmãos, iguais uns aos outros. Agora, a questão do apego material. A questão básica a ser compreendida é que nós precisamos aceitar o fluxo das coisas. Porque aqui na matéria, nada é definitivo, nada é permanente. E nós não temos poder nenhum sobre absolutamente nada daquilo que nós temos ou que achamos ter aqui na matéria. Ah, Leandro, mas olha quanto eu batalhei e trabalhei a vida inteira para construir tudo que eu tenho. Agora você vai me dizer que nada disso é meu? Sinto muito, mas a verdade é justamente essa. Nós ainda estamos numa fase ou em uma etapa de crescimento espiritual bastante acanhado, bastante primitivo. E tudo que nós construímos não para servir à humanidade, para servir ao próximo, mas para servir ao nosso próprio ego. Procure imaginar, por exemplo, o Joãozinho. Joãozinho tem 3 mansões, um apartamento com vista para o mar, 10 carros importados na garagem, uma grande empresa com 2, 3, 4, 10 mil pessoas servindo a ele. E aí de repente vem uma catástrofe natural, um tornado, um tsunami, e leva embora tudo o que o Joãozinho acha que tem. Dependendo do nível de apego a essas coisas do Joãozinho, o camarada pode até entrar em depressão, porque tudo aquilo que ele construiu, com o qual ele se identifica, com o qual ele estruturou todo o seu ego, acaba sendo levado num passe de mágica, e ele vai ter que construir tudo de novo. Ou seja, toda a sua identidade deixou de existir. Então nós precisamos entender que tudo, absolutamente tudo, obedece a um fluxo. O Osho tem uma dica muito importante. Ele diz basicamente o seguinte: o rio passa ao lado de uma árvore, cumprimenta, alimenta, dá-lhe água e vai em frente, dançando. Ele não se prende à árvore. A árvore deixa cair suas flores sobre o rio em profunda gratidão. E o rio segue em frente. O vento chega, dança ao redor da árvore e também segue em frente. E a árvore empresta o seu perfume ao vento. Se a humanidade crescesse, amadurecesse, essa seria a sua maneira de amar. Então veja, nós vamos ter que mudar a nossa mentalidade, a forma de entender as coisas, porque nós não vamos deixar de amar as pessoas que temos, não vamos nos tornar indiferente a elas, nem vamos abandonar tudo que temos, virando um mendigo, indo morar numa caverna, vivendo de esmola. Não, mas o significado de tudo isso, ele vai mudar profundamente. Por exemplo, a sua relação com as pessoas, você vai aprender a amá-las de tal modo onde você não vai criar nenhum sentimento de dependência das pessoas. Tampouco querer forçar as pessoas a ser dependentes de você. Você vai amá-las com total liberdade. Na verdade, na minha opinião, acho que essa é a única forma de amar realmente. Sendo livre e dando liberdade às pessoas. Pois você vai entender que de repente vai chegar um momento em que cada um vai ter que seguir seu caminho. E que de repente o caminho do outro, como foi falado, seja ir para o outro lado do mundo. Mas você não vai deixar de amar ele, nem vai achar que a sua vida depende dele. Muito pelo contrário, você vai dar a esse indivíduo total liberdade de ser aquilo que ele é, onde ele estiver, com quem quer que esteja. E quanto às coisas materiais, você vai, óbvio, aproveitar tudo aquilo que você tem. Você vai usufruir de tudo aquilo que você tem. Vai usufruir da vida, vai aproveitar a vida em seu mais alto significado. Mas em momento algum você vai achar que você é melhor que o outro porque você tem mais que ele. Ou vai achar que você pode andar pela rua sem cumprimentar as pessoas porque elas não estão ao seu nível. Então, meu caro, se você acha que aquilo que te define é aquilo que você tem, você precisa voltar o seu foco para dentro de si mesmo
e urgente. Então é por isso que eu escolhi iniciar esta campanha Não Seja um Encosto de Centro Espírita. O que é um encosto de centro espírita? Na verdade, é o indivíduo profundamente apegado a pessoas, apegado àquilo que ele tem, apegado àquilo que ele construiu ao longo da sua vida e que não aceita a morte, não aceita a separação, como se ele não existisse sem as coisas que ele diz ser suas. E tem muito disso. Em qualquer centro espírita que você for, você vai ver que os encostos espirituais das pessoas é justamente aquele parente, aquele amigo que não aceita a separação, ou aquele indivíduo que fica assombrando as casas, a legítima alma penada, sabe? Que não quer deixar ninguém entrar na casa porque aquela casa é sua. Tudo isso, na verdade, é falta de autoconhecimento, falta de conhecer realmente a sua identidade espiritual, de entender que você era um cara que já existia muito tempo antes de ter aquela casa, de ter aquele carro, de ter aquela família, e obviamente vai continuar existindo por toda a eternidade, tenha casa ou não, tenha um apartamento ou não, tenha marido, namorado, filho ou não, você é algo divino. E somente com o profundo desconhecimento de si mesmo é que você se limita a tudo o que tem aqui na matéria. Mas é preciso quebrar esse paradigma. O recado por hoje é esse. Tenham todos uma ótima semana e um grande abraço. A música Mantra de Nando Reis tem um trecho que diz que quando não se tem mais nada, não se perde nada. Esse trecho da música vem nos relembrar sobre o nosso falso sentimento de posse sobre as coisas e sobre as pessoas. E por conta desta falsa noção de possuir algo ou alguém, é que nós também temos o sentimento de perdê-las. Quando compreendermos que cada coisa segue o seu fluxo de ir e vir, que cada pessoa segue o seu próprio caminho evolutivo, então o nosso comportamento vai mudar. Nós vamos abandonar o sentimento de perca e dar espaço ao sentimento total de gratidão a cada uma delas por terem cumprido seu papel conosco, por terem nos auxiliado em nossa evolução. E aí, basicamente, o sentimento vai ser de pura liberdade. E, obviamente, nunca mais voltaremos a perder mais nada. E até a próxima!